Já está em vigor desde ontem o novo salário mínimo, que passou a valer de R$ 678,50, o que corresponde aí a mais ou menos a R$ 56 exatamente, a mais do que o valor anterior. O reajuste foi de 9%, Jefferson. E o que muda em relação aos direitos e deveres de patrões e empregados com a entrada em vigor do novo mínimo? Nós convidamos para conversar conosco sobre esse assunto o advogado trabalhista Ricardo Freitas. Um bom dia para o senhor, muito obrigado. Bom dia a vocês. Pela sua participação. Bom dia. Bem, salário mínimo novo, mas, por exemplo, perguntar logo para quem está tirando férias agora em janeiro. Muita gente tira férias. Isso. As férias têm aqueles 1/3, não é? Exato. Sobre o salário, como acréscimo a mais ali e tal. Esse 1/3 já é calculado em cima do novo mínimo? Já sim. Tanto o valor do salário quanto esse adicional de 1/3 já é calculado em cima do novo salário mínimo. Então, quem tirou férias a partir do dia 1º de janeiro já começa a receber o valor das férias relacionado ao novo salário mínimo. E esse adicional de 1/3 também. Agora, quando a gente fala, por exemplo, em demissão, né? O que muda agora na demissão, quem saiu, por exemplo, no comecinho de janeiro? Ontem ou hoje? A pessoa que teve seu contrato de trabalho rescindido a partir do dia 1º de janeiro já recebe pelo novo salário mínimo. Quem foi demitido até antes do aumento do salário mínimo recebe pelo salário anterior. Se a pessoa teve algum vínculo de emprego ainda vigente a partir do dia 1º de janeiro, já pelo novo salário mínimo. O senhor está falando de quem for contratado agora em janeiro e, porventura, perdeu o emprego ainda agora no começo do mês? Não. Quem foi contratado antes do dia 1º de janeiro, mas trabalhou ainda o mês de janeiro de 2013 pelo novo salário mínimo, todo o cálculo rescisório já é feito com base no novo salário mínimo. Então, por exemplo, Ricardo, quem saiu no dia 1º de janeiro não muda nada? Não muda assim. nada. Não muda nada. Não Ou muda até nada. o dia 2 também não muda nada? Não, não muda nada. Só quem trabalhou ainda... Exatamente. Só quem trabalhou ainda com a vigência do novo salário mínimo. Quer dizer, é preciso ter trabalhado um período mínimo que seja durante o mês de janeiro. Exato. Por exemplo, só 2 dias. Ele trabalhou só 2 dias em janeiro, supondo. Não, eu vou te dar um exemplo. A pessoa que trabalhou meses do ano de 2012, mas ele trabalhou até dia 31 de janeiro de 2013 e foi demitido após esse mês de trabalho, todo o cálculo rescisório dele, mesmo que ele tenha trabalhado 2 anos para a empresa, mas trabalhou 1 mês com vigência no novo salário mínimo, todo o cálculo dele será feito com base já nesse novo salário mínimo. Agora, Ricardo, por exemplo, quem trabalhar só 10 dias agora em janeiro ou só os primeiros 15 dias, já muda também ou não? Tem que trabalhar 1 mês para ter a vigência do novo salário na demissão? Tem que trabalhar 1 mês. Agora, o que é que acontece? O que é que a lei trabalhista diz? Se você trabalhou pelo menos 15 dias já no novo salário, você já vai ter seu cálculo rescisório com base no novo salário mínimo. Então, quem trabalhou do dia, vamos dar um exemplo, do dia 1º de dezembro de 2012, mas foi demitido agora a partir do dia 15 de janeiro de 2013, já vai ter seu cálculo rescisório com base no novo salário mínimo. Pelo menos 15 dias. Pelo menos 15 dias. Mas então, e se ele trabalhou menos desses 15 dias, ele vai receber que valor? Pelo valor de R$ 622, pelo valor do salário mínimo anterior, antes do aumento. E nesse caso de demissão, tendo direito ao novo salário mínimo, isso está calculado também o 13º proporcional, férias proporcionais, tudo isso sim. Com base no novo mínimo? O cálculo rescisório de aviso prévio indenizado, 13º salário proporcional, férias, 1/3 das férias, todas essas verbas trabalhistas rescisórias, se ele trabalhou pelo menos 15 dias no mês de janeiro, será feito com base no novo salário mínimo. No caso de férias também, então, por exemplo, quem sai de férias agora dia 10 de janeiro, essa pessoa vai receber com base em que salário? Se a pessoa se a pessoa saiu de férias no dia 10 de janeiro, agora, ele já vai receber pelo novo salário mínimo. Mas se a pessoa iniciou o período de férias antes do aumento do salário mínimo, até o dia 31 de dezembro, ele vai receber pelo salário mínimo anterior. É interessante que se diga o seguinte, às vezes o empregado deseja receber as férias compartilhadas. Ele deseja partilhar as férias. Ele tira 20 dias em dezembro e quer tirar 10 dias em fevereiro. Isso. Os 20 dias de janeiro, inclusive o abono, inclusive o adicional de 1/3, será pelo salário anterior, 622. Os 10 dias que ele tirar em fevereiro, já vai receber pelo novo salário mínimo. Imaginando aqui uma outra situação, ele começa as férias, por exemplo, no dia 15 de dezembro até 15 de janeiro. Como é que fica esse cálculo?
o cálculo dele vai ser pelo salário anterior, porque o início da vigência das férias dele ainda é antes do aumento do novo salário mínimo. Então muda para quem saiu de férias agora a partir do dia 1º. 1º de janeiro. Aí isso já muda. Exatamente. Quem começa o período de férias anterior ao dia 1º de janeiro, pelo novo salário mínimo, não vai receber pelo novo salário mínimo. Ou quem dividiu as férias também, lembrando, né? Isso é bem importante. Isso. Quem dividiu, como o senhor colocou, vai tirar agora a segunda parte em março. Essa segunda parte já vai ser com base no novo salário. Apenas a segunda parte com base no novo salário. A primeira parte ainda pelo salário anterior. O pagamento do INSS já é pelo novo mínimo também. Sim, a partir da vigência do dia 1º de janeiro, já é pelo novo salário mínimo também. Falando em INSS, é interessante que se diga que o salário, o período de férias dele, o valor das férias dele, incide também salário mínimo, mas não pode incidir sobre esse adicional que você perguntou de 1/3. E é bom deixar claro que esse mínimo vale para as relações trabalhistas com carteira assinada, não é? Naturalmente. Por exemplo, uma diarista ou alguém que recebe um valor acordado ali entre as partes, isso não significa necessariamente que tenha que ser o mínimo. Não, porque é um valor acordado entre o trabalhador e o empregado. Então, eles podem acertar. Diarista é muito comum isso. A diarista recebe um valor fixo que não está ligado, não está vinculado ao salário mínimo. Então, não vai ter nenhum reflexo sobre esse profissional. Ricardo, obrigado por sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia, um feliz ano novo. À vontade. Bom dia a vocês também. Bom dia.